Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E o nosso papo hoje é Meu Filho, Meu Discípulo. Nós vamos olhar alguns versículos bíblicos e dentre eles eu queria que você olhasse na Escritura, você que tem a oportunidade de estar com as Escrituras abertas agora, olhar em Deuteronômio capítulo 6. É um texto milenar de alto valor de ensino. Há muitos anos que eu medito nessa palavra, muitos anos que a gente instrui pais através dessa palavra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós criamos a nossa filha tentando obedecer e cumprir esse princípio de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, corpo, alma e espírito, obedecendo à lei do Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Muito bem, filho, uma vez eu escutei uma frase, como criá-los? Existe uma regra, existe uma lei, A gente percebe que não existe. Criar filho não é como uma receita de bolo, ou seria até como uma receita de bolo. Cada um pega a mesma receita e você pode fazer do mesmo jeito que está escrito ali, e você vai perceber que não tem jeito de sair esse bolo igual. Cada filho tem seu jeito. Que você criar um filho é de um jeito, outro filho é de outro jeito. Graças a Deus que é assim, porque são filhos com comportamentos diferentes, com temperamentos diferentes, com personalidade diferente. Cada um é cada um. Então, quais são os princípios? Aquilo que nós temos de mais seguro é o ensino bíblico. Veja bem, se nós analisarmos um manual de instrução, uma vez eu li um livro, o manual de instrução que deveria vir junto com o seu filho. A gente tem um filho e a gente não tem um manual de instrução, assim como quando a gente compra um eletrodoméstico, um veículo, um carro. Por quê? Quando você compra um carro, então você tem todo o manual de instrução. Quem entende de carro é o engenheiro que projetou o carro. Quem entende de um eletrodoméstico provavelmente são as indústrias, as fábricas, a engenharia que produziu esse eletrodoméstico. E quem produziu a vida? O Criador da vida, o nosso Deus maravilhoso. Ele não ia nos deixar sem instrução. Então a Bíblia é um manual de instrução que deveria vir junto com os nossos filhos. E eu quero comentar aqui um texto muito conhecido, que está nas Escrituras também, que a gente encontra no livro de Juízes, capítulo 13, que é a famosa história do nascimento de Sansão. O Manoá, seu pai, ele recebe uma notícia através da esposa dele, que ela era estéril, ia nascer um filho, e esse filho seria um grande juiz em Israel, seria um libertador em Israel. Muito bem, a história se desenvolve e aí chega um momento que o Manoá, juntamente com a sua esposa, eles vão até a presença de Deus. E agora eu estou em Juízes capítulo 13, no versículo 8, tem uma oração. Eu acho que essa oração é um princípio para nós como pais fazermos. Olha só, Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez. A mulher, quando se achava sentada no campo. Muito bem, então ali a oração desse pai é: Senhor, ensina-nos como devemos criar, como devemos educar o nosso filho. Obviamente era o primeiro filho de Manoá e eles não tinham muita experiência. E aí a gente fica perdido. Quando chega um filho em casa, todas as coisas mudam, o ambiente muda, há uma certa vida nova, coisas novas e assim por diante, mas também tem muitos atrapalhos. Tem muita coisa que a gente não sabe como fazer. E na medida que os filhos vão crescendo, parece que as coisas até vão se complicando mais, porque, afinal de contas, você começa a ter uma personalidade a mais na sua casa.
uma pessoa a mais na sua casa, dando palpites, aborrecendo, dando ideias, fazendo arte, fazendo bagunça, tudo isso faz parte da vida, da criação de um filho. E aí os pais estão perdidos. Muitos pais não sabem o que fazer na medida que seus filhos vão crescendo. Então nós escolhemos esse tema hoje à tarde para nós enxergarmos os nossos filhos como discípulos. Eu penso que se nós enxergarmos os nossos filhos como discípulos, a gente vai se dar melhor com eles. Por quê? Porque nós também somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos instrução do Senhor Jesus Cristo como nós devemos proceder, como nós devemos crescer, como nós devemos nos comportar. Então, se eu me coloco na condição de um discípulo, eu sou capaz também de fazer um discípulo, e o meu filho é um discípulo. Olha só, quando nós olhamos lá em Efésios capítulo 6, no versículos 1 a 4, que diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina, muitas vezes, ela é traduzida como discípulos. Então, disciplinar é a mesma origem da palavra discipular. Então, a disciplina, ela fica mais coerente quando nós usamos essa expressão. Eu não estou te disciplinando, eu estou te discipulando. Eu estou ensinando um caminho para você, na medida que Deus tem me ensinado como discípulo dele. E o texto que nós lemos aqui de Deuteronômio capítulo 6 é um princípio muito fundamental, elementar para qualquer pai que quer educar bem o seu filho. Olha só como começa a instrução. Escute, Israel, versículo 4, Deuteronômio 6, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Paramos aqui e vamos analisar um pouquinho. Quem é que deve amar primeiro? Quem é que deve obedecer ao Senhor primeiro? Os pais. Quem é que deve entender primeiro os princípios do Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas? São os pais. Certa vez eu estava viajando em São Paulo e lá pelas tantas, no domingo pela manhã, o pai, o senhor da casa, disse para a mulher levar os filhos à igreja. Eu fiquei meio intrigado com aquilo e perguntei: escuta, por que você está dizendo para a tua mulher levar teus filhos à igreja? Você não vai à igreja? Sabe o que esse homem respondeu para minha surpresa? Não, igreja é lugar de mulher e de criança. Aí, obviamente, que eu não deixei passar batido isso e expliquei para ele, como cristão, que a igreja é o lugar do homem, é o lugar do pai, porque é na igreja, é na congregação dos santos, é na comunhão dos santos que eu posso aprender e posso ensinar também. Esse princípio aqui de Deuteronômio capítulo 6 é um princípio que quer me ensinar muito. Eu tenho que amar o Senhor primeiro. No princípio do Senhor, no princípio bíblico do ensino do Senhor, não cabe aquela ideia de que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muito pelo contrário, nos princípios do Senhor diz assim, faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Eu sou o exemplo. O discipulador é o exemplo. Como é que eu vou falar do amor de Deus se eu não amo Deus? Como é que eu vou falar dos princípios e valores do Senhor se eu não vivo os princípios e valores do Senhor, valores do reino? Como é que eu vou falar de milagres se eu não acredito em milagres? Como é que eu vou falar de confissão de pecados se eu não confesso os meus próprios pecados? Então, esse princípio de educar filhos começa com a minha educação primeiro, com a minha admoestação primeiro, com a correção do Senhor para a minha vida. Quando eu entendo isso, eu começo a ser um bom pai discipulador dos meus filhos. Pai e mãe, obviamente, né? Então, esse princípio está muito claro aqui. O amor nasce no coração do homem. Depois disso, depois dessas coisas todas, né? Diz assim: essas palavras estarão no teu coração. Olha, está no teu coração. E quando nós chegamos no versículo 7, diz: aí então você as inculcará, ou seja, colocará para dentro. Inculcar é colocar para dentro, no coração, a seus filhos. Eu creio, agora eu posso ensinar. Eu acredito, agora eu posso também levar os meus filhos a uma fé, a uma obediência ao Senhor. E aqui tem de que forma nós podemos ensinar os nossos filhos, de que forma nós podemos instruir os nossos filhos. E aí vem esse ensino, esse princípio, esse discipulado acontece quando você estiver sentado em sua casa, logo abaixo, ao deitar-se, ao levantar-se. Então esse discipulado, ele acontece na rotina do lar, acontece no cotidiano, no dia a dia, através dos nossos exemplos.
Como é que eu posso ser um discipulador do meu filho ou da minha filha, nós como pais, se nós não nos respeitamos como marido, nós não nos respeitamos como mulher, nós não nos respeitamos e não honramos os princípios do Senhor? Porque é no interior da casa, dentro da casa, com o meu exemplo, que começa os primeiros sinais de um discipulado cristão. É dentro da minha casa que eu vou demonstrar os ensinamentos de Deus para a minha vida. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 5. Marido, ame as vossas mulheres. Mulheres, sujeite aos seus maridos. Lá em 1 Pedro capítulo 3, onde diz: marido, tratai vossas mulheres como a parte mais sensível da casa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quem que está nos assistindo? Os nossos pequenos discípulos, a nossa garotada. Os nossos filhos estão observando como nós nos tratamos, como nós nos honramos, como nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos aos gritos, os nossos discípulos vão aprender a se comunicar gritando. Nós nos comunicamos através de palavras torpes, palavras duras, os nossos pequenos discípulos vão aprender junto com os discipuladores esse comportamento dentro de casa. Você ora, o teu filho aprende a orar. Você lê as escrituras, os teus filhos aprendem a ler as escrituras. É no interior da casa que acontece o verdadeiro discipulado. Então, o que você assiste, o teu discípulo vai aprender a assistir. O que você escuta, os teus discípulos vão estar aprendendo a escutar. Forte isso. É um princípio. É o princípio do exemplo. O discipulador é o exemplo. Lembra do nosso mestre? O nosso grande discipulador, o Senhor Jesus Cristo? Um ensino básico dele quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Os discípulos questionaram: mas que é isso? O Senhor não pode fazer isso comigo? Aí Jesus Cristo fala: não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Discipulador é o que serve, para ensinar os seus discípulos a servir. Então eu não posso dar uma ordem das quais eu não cumpro. Isso é hipocrisia. É hipocrisia eu querer algumas coisas do meu filho que eu não vivo essas coisas. O texto segue para nós dizendo, né, você vai aprender isso, fazer isso na rotina do seu dia a dia, no seu lar e andando pelo caminho. Aqui tem um princípio muito bacana. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim, ensine a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensine a criança o caminho em que deve andar. Sabe o que é o caminho? É a caminhada. O caminho é Jesus Cristo, mas durante a caminhada você vai ensinando o caminho que é Jesus Cristo, né? E quando ele for velho não vai se esquecer desse ensino, não vai esquecer desse princípio. Olha só, o que está escrito ali? Nas Escrituras é bom que a gente entenda uma coisa. Hoje nós dividimos a idade psicológica dos nossos filhos da seguinte forma: pré-infância ou primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência jovem, jovem adulto e assim por diante. Na época bíblica nós não tínhamos todo esse estudo mental das crianças, essa psicologia toda infantil. Então, o período de ensinar uma criança era até aos 16 anos. É durante esse período de 16 anos que o mundo antigo tinha como a escola da vida. Era nesse período que você ensinar a criança o caminho. Então, até os 16 anos, senhores pais, é um bom tempo de discipulado. Se nós tivermos essa sabedoria de ensinar os nossos filhos até os 16 anos, pode acontecer, e nós cremos que vai acontecer, deles envelhecerem, passarem para outra fase, jovem adulto, e se não se desviar do caminho do Senhor. Pode acontecer de desviar? Pode, claro que pode. Na história de Sansão nós sabemos disso. A instrução que o Senhor deu para Sansão e sua esposa era para eles ensinar o Sansão a cumprir, por exemplo, o voto de Nazireu. O Sansão não deveria consumir nem beber nada da videira, não deveria tocar em mortos, não deveria cortar seu cabelo, não deveria fazer a sua barba e assim por diante. Sansão desobedeceu muitas vezes esse princípio. Sansão se contaminou com as mulheres que não eram da sua nação, o Sansão bebeu, o Sansão se prostituiu, o Sansão na sua fraqueza ele entregou-se o seu poder a uma prostituta chamada Dalila. E aí, o que aconteceu com Sansão? Mas nós sabemos, o final desse patriarca, desse herói da fé, citado lá em Hebreus capítulo 11, nós sabemos que nos últimos dias desse homem, ele volta para o caminho que ele tinha aprendido. Ele pede força para o Senhor e ali antes da sua morte, ele honrou os princípios que ele tinha aprendido com seus pais. Teve desvio? Teve, mas os pais ensinaram. Então, nós não sabemos se os nossos filhos vão escolher o caminho que nós estamos ensinando,
mas nós podemos crer e nós podemos fazer a função que Deus nos confiou, que é o ensino, andando pelo caminho, né? E eu tenho anotado aqui que andando pelo caminho na rua, é na rua que nós mostramos o nosso comportamento social. É na rua, andando pelo caminho, que nós podemos ensinar aos nossos filhos se nós obedecemos ou não a lei de trânsito, porque os nossos discípulos estão observando quando nós passamos o sinal vermelho. Os nossos discípulos estão observando quando nós fazemos gestos obscenos para aquele que nos deu uma fechada, aquela buzinada agressiva que nós damos. Os discípulos estão observando quando nós estamos andando pelo caminho. É a oportunidade de ensinar nossos filhos andando pelo caminho. Que tal você fazer um dia o seguinte exercício? Vou atravessar a cidade para ensinar os meus filhos a como se comportar diante dos barbeiros, a exercitar a paciência, a exercitar o domínio próprio, né? Arrisca isso, sai da tua casa, atravessa a cidade e ali você vai ensinando princípios de vida social, de vida comunitária. Libertando seus filhos do narcisismo, do egoísmo, desse hedonismo todo, desse prazer mundano. Olha, minha filha era pequena, nós andamos pelo caminho ensinando alguns princípios para nossa filha. Andávamos pela cidade e nós mostrávamos para ela o ponto da prostituição, nós mostrávamos para ela o ponto de distribuição de drogas, nós mostrávamos para ela os andarilhos, aqueles que dormem debaixo da ponte. Nós também mostrávamos para ela os edifícios de luxo, as casas de alto padrão, e nós ensinávamos o seguinte: tanto um quanto o outro carecem da glória de Deus. É desde o andarilho até aquele que está nos grandes edifícios, todos carecem da glória do Senhor. Mas a gente ensinava o contexto social, a gente ensinava o caminho, advertia, admoestava sobre os caminhos, os perigos mundanos. E ali a gente pôde ensinar, andando pelo caminho, princípios e valores do Senhor. É andando pelo caminho que você também pode ensinar os teus filhos sobre princípios de prosperidade, com muita temor eu digo essa palavra, mas mostrar para os teus filhos, por exemplo, alguém que está dormindo na rua e alguém que tem uma casa digna para morar. Ali você pode dizer: filho, qual caminho desse você quer escolher? Você quer morar nesse lugar ou você quer morar num lugar melhor? E aí a oportunidade de estar discipulando o seu filho dentro de um contexto social, contexto econômico, contexto de cidadania. Isso também é discipular, isso também é ensinar, né? E também na igreja, andando pelo caminho, a gente pode ensinar o caminho da igreja. Se você quiser que o teu filho cresça num ambiente cristão, você deve participar de ambiente cristão. Se você crê que a igreja é um lugar excelente para o seu filho estar, você deve estar junto com ele, porque é na igreja que eu posso exercer os meus dons, eu posso exercer meus talentos, eu posso exercer a generosidade e tantos outros dons e talentos que o Senhor nos confiou e nos deu. E andando também pela rua, você pode ensinar o caminho da esmola, ensinar a generosidade com alguém que está pedindo. Sabemos que tem muitos malandros na rua, sabemos sim, mas o que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte? Ao dar esmola, que a tua mão direita não fique sabendo o que a tua mão esquerda faz, e assim por diante, né? Ou vice-versa. Ou seja, você está fazendo uma coisa e não fica preocupado com o que vão fazer com isso. Se eles vão gastar isso na droga ou se vão queimar, é problema deles, mas você tem que ensinar os teus filhos a serem generosos. Ensinar os teus filhos esses princípios da bondade, do amor ao próximo, de ser o bom samaritano que a parábola de Jesus Cristo nos ensina. Como nós vamos ensinar esses princípios? E a igreja, queridos, aprenda comigo. Quando Jesus Cristo ficou perdido dos seus pais, ele tinha 12 anos de idade. Os seus pais, depois de um dia de caminhada, perceberam que Jesus não estava junto. O menino tinha 12 anos. Eles voltaram para Jerusalém e ao voltar a Jerusalém, eles demoram mais um dia para encontrar Jesus e no terceiro dia eles encontram Jesus. E aonde que Jesus estava? No templo, discutindo, ensinando e aprendendo valores do reino com os mestres, com os rabinos da sua época. E quando os pais de Jesus chegaram, Maria e José chegaram até ele e perguntaram: que é isso que fizeste, nosso filho? Você nos assustou. O que Jesus respondeu? Aonde vocês pensariam que eu estivesse? Aonde vocês achariam que eu deveria estar? Eu estou na casa do meu pai. Então, desde cedo, aprenda uma coisa: o melhor lugar para o teu filho adolescente estar, o melhor lugar para um filho estar é dentro do ambiente cristão, da igreja do Senhor Jesus Cristo. É ali que um adolescente deve estar. E quando eu prego esse texto, eu falo para os pais:
Os pais modernos, quando se perderem os filhos agora, procurariam o filho aonde? Se o teu filho desaparecesse por uns 2, 3 dias, onde que você ia procurá-lo? É na boca de fumo? É na boate? É na danceteria? É no barzinho? Ou você poderia ir para a igreja na convicção de que seu filho está lá na igreja? Por quê? Porque papai, porque mamãe me ensinou os princípios e os caminhos do Senhor. Então, é na igreja, é na rua, é dentro do lar, é na sociedade que eu posso aplicar esses princípios de Deuteronômio capítulo 6. Agora, a regra de ouro aqui, senhores pais, se você quiser ter um discípulo, você tem que ser um discípulo. Não se esqueça disso. Se você quiser ensinar valores e princípios para os teus filhos, esses valores e princípios devem começar pelo teu coração.